E aí pessoal, aqui é o Roche e hoje eu venho fazer uma coisa diferente aqui no canal de Cast de Palha. Pela primeira vez, e talvez eu continue fazendo, vou fazer uma pequena análise do capítulo, falando minhas ideias sobre ele, minhas opiniões, algumas teorias, o que seja. E vamos começar, vai ser bem curto, não acho que vai passar 10 minutos, mas eu só quero desabafar assim o que eu penso do capítulo. Começando então pela capa. Como vimos, a Ult e o Peijuan aparentemente vão seguir o Yamato. E isso nos leva ao caminho que o Oden seguiu com seus retentores. Não lembro se é retentores a palavra certa, mas... Os bainhas vermelhos. Que primeiro ele forma os bainhas vermelhos, ele salva cada um durante sua viagem por toda a Wano. E quando ele cria tudo aquilo ali, ele deixa pra trás o Wano, deixando em segurança com seus vassalos. Então pode ser que a gente siga esse caminho, que Yamato pegue todos os Tobropos, talvez até as calamidades para ser seus bainhas vermelhas, entre aspas, e deixe todos para trás. Mantenha, porque já vai estar em segurança ali o ano e vai seguir seu sonho de ir pro mar, porque ele não vai deixar de ir pro mar, ele vai pro mar. Agora, se vai ser com o Luffy, a gente não sabe, mas obviamente a vontade dele é ir com o Luffy. Se ele achar o Luffy, ele vai ficar no navio, não tem como não ficar. E não acho que ele vá sair pro mar com os bainhas vermelhas dele, entre aspas. Acho que eles vão ficar lá pra manter em segurança o ano e todos vão ser derrotados pelo Barba Negra. Obviamente eles vão ser derrotados, não tem o que fazer contra o Barba Negra. E vai cair sobre ele a culpa de que, ok, eu deixei eles pra trás, eu fiz a mesma merda que Oden fez. Eu deixei os meus vassalos pra trás e o ano caiu por conta disso. Eu não fiquei pra proteger o ano. Eu confiei que o meu sonho era maior do que proteger o ano, por exemplo. Vai ser não é bem um copia e cola, mas seguir bem a estrutura do que foi Oden. E é essa a minha visão pro futuro do personagem no momento. Seguindo essa linha agora desse novo capítulo. O nome do capítulo é Movimento em Meio à Calmaria. Pelo menos esse é o nome provisório da Scan. Não sei se vai ser oficial. Mas isso se reflete no capítulo sobre os Cavaleiros de Deus. A Gunko, o Sommers e o Killian. Os três, atualmente, durante o capítulo anterior, como vimos, todos os fantasmas, todos os monstros, os pesadelos das crianças estavam sendo derrotados, estavam sob controle, o incêndio foi apagado, as crianças finalmente poderiam ser salvas. O próprio Sal tinha derrotado já uma besta e estava puxando cada criança uma por vez, conseguindo dessa forma progredir nesse resgate. E essa era a calmaria, só que agora, como o título comenta, movimento em meio à calmaria. Acabou a calmaria, os Cavaleiros de Deus começaram a se mover. Tanto a Gunko, quanto o Summers, quanto o Killian. Cada um deles foi pro seu objetivo para acabar com essa calma, assim, com essa sensação de vitória que a gente estava tendo. Continuando o capítulo, agora saindo do nome, da capa, vamos seguir para a parte mais polêmica. Não é a parte mais polêmica, é a segunda parte mais polêmica do capítulo, que é a Gunko enfrentando os Mugiwaras. Eu não vou ler página por página, vou direto assim pro que importa mesmo, que é como a Gunko chega. E a primeira coisa que já descartou, o Oda pegou e olha, uma ideia lixo, não vou fazer isso, pelo amor de Deus, vai estragar o fluxo da história, que é fazer a Gunko começar a ser fangirl do Brook. Ele é legal e eu vou desistir de atacar eles, ou vou me desequilibrar aqui e por um momento eles vão ter uma oportunidade de me derrotar. Isso não aconteceu, graças a Deus. Ela olha direto pra cara do Brook e nem pensa que ele é o Soul King. Talvez essa ideia venha no futuro só pra uma gagzinha, mas não acho que vai rolar. Acho que era só uma referência. A música dele era uma referência ao que ela pensa sobre o mundo. Que ele deve mudar alguma coisa do gênero. Uma coisa mais subliminar. Primeiro ela chega e já fala, nós não somos humanos, somos deuses. E daí o próprio Usopp comenta, pô, ela é que nem Enel, que nem Dragões Celestiais, a forma de pensar. E o Brook até fala, não, eu acho que não é só o Dragão Celestial, acho que é acima, é um Cavaleiro de Deus. E a gente percebe que o próprio Jinbe, ele não sente nenhuma estranheza sobre esse nome, nem nada do gênero. Então, pessoas de alto escalão no mundo de One Piece, não, alto escalão não seria a palavra certa, mas veteranos. Veteranos do mundo de One Piece conhecem o Cavaleiro de Deus, e isso, obviamente, vai... por que não comentaram sobre eles existirem antes? Obviamente porque ele não existiu.
sendo bem sincero. Os Cavaleiros de Zodíaco não existiam antes dessa saga final, desse arco final. Antes de Wano. Com certeza eles não existiam. Assim como a CP0 não existia antes do time skip, tá ligado? Tipo, obviamente eles não existiam. Eles foram criados depois pra ter mais inimigos, pra o mundo se conectar melhor. Porque, obviamente, o exército revolucionário vai ter que enfrentar o governo mundial. Assim como o Luffy, assim como, sei lá, o Shanks, talvez, o Barba Negra, vão ter que enfrentar o governo mundial. E não tem inimigo pra todo mundo. Precisa de mais gente. Então foi pra isso que foram criados cada personagem. Desculpa, personagem não, mas cada grupo. Seguindo não, mas voltando, a gente vê que o Frank, maravilhoso, incrível, sem comentários, ele deu um pulão, meteu o rajadão no Zeus fake ali, e derrotou com um hit, cara. É o Frank, cara, não tem decepção quando se trata do Frank, o cara é bom. E a gente vê que, tipo, a Ripley, ela segura o Frank como se fosse uma arma, tá ligado? Ele gruda ele pela cintura, assim, e mira pro bicho. Tipo, é muito pica. Ele derrotou sozinho, obviamente, porque a Ripley não tá nem usando o machado. E algum comenta que era pro mundo ser destruído sem ninguém saber. Mas, por conta de algumas pessoas, elas perceberam que o mundo tava indo pra um rumo estranho, que seria o Clover, a mãe da Robin, a Olivia. Eles perceberam e o Vegapunk ele contou pra todo mundo. Ele avisou o mundo que o mundo tava indo pro Beleléu. Por conta disso, não tem como impedir uma guerra mundial vai acontecer. Então, tipo, o governo mundial, ele já tá prevendo que o mundo todo vai tentar impedir essa destruição e focando neles, ou seja por território também, um contra os outros, como o Vegapunk tinha comentado, lutarem entre si o mundo todo. Ou vai acontecer, obviamente, o mundo todo vai lutar entre si, já tá lutando, inclusive. E também contra o governo mundial. Tipo, essa questão não é mais um será, é um vai acontecer, não tem o que fazer. A Nami pode até ficar incrédula ali, mas não tem o que fazer e é isso aí. E vemos também os poderes da Gunko, que eu achei a melhor forma possível de derrotar os Mugiwaras, foi como o Oda maestrou, digamos assim, coordenou, que foi a Gunko ela usar os poderes dos próprios Mugiwaras contra eles, pelo menos os poderes fortes, que seria o raio do Zeus, ela só volta, que era uma coisa que eu tava até pensando que ela poderia fazer com o Zoro, de lutar contra o Zoro e fazer todos os golpes dele não acertar ela, e acertar os aliados, ou ele mesmo, porque como a gente já tá num patamar atualmente de personagens top tier, não podem mais aparecer pro top tiers, e o Zoro ele já tá lá em cima, já tá tipo nível bem Beckman ali, personagens que só Almirante pra derrotar. E obviamente não vai aparecer 1 milhão de Almirante, porque não tem 1 milhão de personagens nível Almirante pra derrotar eles. Então essa sacada do Oda de criar frutas que elas são tão fodas, tão dinâmicas, tão versáteis, que elas conseguem subverter o nível de força. Por exemplo, aqui a Gunko, ela só, olha, volta o Zeus, que o Zeus é um poder forte. O Zeus é um poder não, é uma ferramenta também, mas ele é muito forte, como a gente já viu em várias ocasiões a Nami utilizando ele. Ele pode não ter mais o nível Big Mom quando utilizava ele, porque ela carregava ele, tinha toda a alma dela e tudo mais. Atualmente ele tá mais fraco, mas ele ainda tem muita capacidade, por conta que a Nami dá energia pra ele, utilizando seus ovinhos lá. Fora o golpe do Zeus que ela retornou, ela também lutou contra o Brook e os Jinbe, simplesmente mudando a direção dos golpes dele, acertando cada um, porque ela não ia tancar o Jinbe, pelo amor de Deus. É o Jinbe, tá ligado? Em questão de hack, não tem como ela derrotar. Ela tem que jogar sujo, tem que jogar, em vez de utilizar ela mesma atacar, ela poderia realmente fazer o próprio Jinbe bater na própria cara, mas ela decidiu fazer com o Jinbe e acertar o Brook. E nessa sacada ela já mandou o Brook e o Jinbe pra puta que pariu. Eu não sei nem como o Jinbe conseguiu jogar o Jinbe pra fora do navio, tá ligado? Eu acho que o navio só balançou ali e eles caíram. Eu acho que foi o golpe mesmo. A gente viu também o Zop, ele acertando ela e ela se regenerando, que foi um poder bem creepy, assim. A regeneração dela, parte por parte, sendo cortada ao meio, assim. Cortada não, né? Foi totalmente deteriorada, assim, ao meio.
E eu não acho que o poder ofensivo do Zop, como a gente já viu esse golpe sendo utilizado várias vezes, seja agora em Elbaf, na barreira lá do gigante que eu esqueci o nome agora. Mas o gigante idiota lá, seja na barreira, seja contra o Page One, seja contra inimigos lá em Wano, em Onigashima, seja também a Ilha dos Homens Peixes, ele utilizou contra um exércitozinho ali. Então a gente já viu bastante esse poder. Ele não é tão destrutivo assim pra partir uma pessoa ao meio, assim, como foi mostrado. Ele é forte, é um poder pra utilizar contra um pequeno exército ali, dá pra dar uma boa ajudada ali, derrota assim. Mas nesse nível de dano, de ofensiva, ele não tem. Então, obviamente, foi por conta que o corpo dela se desfez mesmo. Ele não é um corpo realmente forte, cheio de hack, como a gente vê os outros personagens. Isso não aconteceria provavelmente nem com a Nami, tá ligado? Mas é um poder problemático dela, de se regenerar. Porque, como a gente já viu com os Goroseis, a gente não faz a mínima ideia de como detonar isso. O próprio Luffy, ele meteu porrada no Gorosei, derrubou ele praticamente na água, não sei se caiu ou não, vamos ver no anime. E ele voltou, como se fosse nada. Já aconteceu várias vezes de destruir eles a nível muito fodido, que nem a explosão que destruiu os 3 Goroseis ao mesmo tempo. E eles voltam, tem o que fazer. Então a gente tem que descobrir ainda o que provoca essa regeneração. Talvez seja um limite de vezes. Tipo, o Imo deu um pequeno pedaço dele mesmo. Tipo, eu tirei uma barrinha de regeneração de 100%. Aí cada vez que regenera, diminui. Talvez isso possa acontecer. Que nem o Marco, por exemplo. O Marco ele se regenera, mas existe um limite da regeneração dele. Porque é a própria energia vital dele. Assim como o Tier 5 gasta, o Marco também, a regeneração dele gasta. E ele fica exausto, como a gente viu contra o King e o Queen. A gente pode ter isso, que daí realmente nivelaria ali o jogo, porque poderia destruir ela várias vezes até ela cansar. Ou, se não tiver isso e for infinito, a gente vai ter que trancar ela em algum lugar, tá ligado? Não tem o que fazer. Seja com Kairosek, talvez, se isso for poder de fruta. Que eu duvido, inclusive. Bem, isso a gente vai ver no futuro. A gente também vê ela acertando o próprio Zop e a Nami. A Nami foi só um chutão, mas o próprio Zop ele tem hack da observação. Ele não é idiota, ele não é uma pessoa que erra fácil. Então ela redirecionou, surfou por baixo do próprio vetor dela. Então isso foi bem legal. Assim, a movimentação dela tá muito... Cara, essa personagem tá irada. Tá muito foda, tá ligado? A forma de pensar dela, tipo, bem vilonesca, assim, bem... Não gosta da tortura que nem o Summers, mas ela não tem dó nenhuma de fazer, ela não entende o que não... Ela foi criada assim, que nem os dragões celestiais, eles são criados dessa forma pra naturalizar esse tipo de jogo doentio, de matar pessoas. Eles olham pra vida como se ela fosse... Não sei se vocês já viram Invencível. Que os Viltromitas, eles olham pros humanos e veem, cara, por que tu gosta deles? Eles estão deteriorando, eles são putrefatos, porque eles têm pouca expectativa de vida. Talvez ela veja assim o mundo. Tipo, é uma criança, ela tem, tipo, 20 anos, mas ela vai morrer logo. Por que você se importa? Ela não tem relevância nenhuma pro meu mundo. Eu imagino que seja assim. Tipo, essa é a forma de pensar deles, porque o mundo ele vai acabar. Eu acho que é assim que eles veem todos os humanos, todas as raças que estão ali debaixo deles. Eles têm uma expectativa de vida baixa porque eles vão morrer. Vai todo mundo morrer. Eles não importam. A gente pode brincar com todos eles. Eles não importam pra eles. Essa é a visão que eu tenho deles, pelo menos, do que eles vão... do como eles pensam. E a gente vê todos os Mugiwaras caindo do barco. Seja o Brook, a Nami, o Zop e o Jinbe. Os 4 caíram do barco. Provavelmente eles vão cair lá no submundo. Junto com Jinbe, Zoro... Jinbe não, me desculpa. Junto com Sanji, Zoro, Luffy, Loki... e todos os outros gigantes que estão lá embaixo, e assim eles vão avisar o pessoal lá de baixo que a gente tem que subir, e provavelmente talvez o Luffy dê um jeito de esticar o máximo possível e jogar eles com nenhum trampolim lá pra cima, ou o Sanji, sei lá o que o Sanji vai fazer subindo, sei lá, 10 km de distância pulando, é meio complicado, mas talvez isso aconteça, acho difícil, uma forma fácil disso acontecer. E depois passamos por Killingham, derrotando o diretor, a professora botando pra dormir. E finalmente a gente vai ter um anúncio dos próprios Cavaleiros Sagrados pra ilha toda de Elbaf, que fica próximo capítulo esse anúncio, esse discurso. Provavelmente eles vão avisar, tipo, olha, vocês ou desistem ou a gente mata as crianças.
E aí a gente pode ter uma cena que o trio monstro ouça, talvez, lá embaixo no submundo. Porque a gente sabe que o Loki ele tem um pequeno Dendemushi que talvez capite essa mensagem. E seria bem interessante, tipo, porra, os Mugiwaras, o Sanji, o Zoro, o Luffy, perplexo que, tipo, porra, tá acontecendo um caos lá em cima, a gente não tá nem sentindo o hack deles, porque se eles estivessem sentindo o hack, eles já estariam lá em cima. E a gente tá aqui embaixo de bobeira, tá ligado? Talvez nessa questão todos subam e deixem o Loki lá embaixo e alguém chegue pra liberar ele mais uma vez. Eu chuto, assim, minha opinião meio parcial, assim, eu diria, assim, que Kid pode ser um grande candidato a soltar o Loki. Mas depois a gente passa pro Summers com a marretona dele e aí chega a bendita cena que chocou todo mundo. Chocou não, mas tipo, é uma puta de uma treta, não é nem treta, mas uma confusão. Que a Nami, a Robin e o Chopper, eles decidem não fazer nada enquanto o Summers tá lá metendo porrada no Sal. E isso é meio, tipo, porra, é um bando Yonkou, eles deveriam sair, meter ele porrada, mostrar medo pros inimigos. Só que isso não acontece. A Robin e o Chopper, eles ficam lá chorando atrás da barba atrás do cabelo do Sal, enquanto ele cai naquele monte de espinho que, tipo, praticamente mataria ele se ele não fosse um protagonista. Não protagonista não, mas ele é um protagonista do arco, digamos assim. Tipo, se ele não já tivesse morrido anteriormente, ele morreria aí. Se a gente não precisasse dele. E a gente vê a Robin em choque, chorando ali praticamente, tremendo de medo. De medo não, mas eu diria de receio, de dor, pelo que eu tô tendo com o Sal. Na minha opinião, isso foi o correto. A Robin, ela tem uma fraqueza idiota que até agora não foi resolvida por conta do hack, que ela não tem hack do armamento, deveria ter. Ou hack do armamento, ou hack da observação, seja o que for, pra subverter essa fraqueza dela, que todos os membros que ela cria, o dano vem pra ela. Não tem um, tipo, vou diminuir. O dano é distribuído, não. O dano inteiro vem pra ela. Seja fogo, seja veneno, e como a gente vê aí, é um monte de espinho. Se ela começasse a se replicar várias vezes, ela ia só se fuder. E o Chopper, ele é fraco. Sejamos bem sinceros, assim, tipo, mesmo que contra esse inimigo ele seria muito fraco, ele seria mais útil realmente se guardando aí, se protegendo pra depois curar o Sal. Isso é uma merda, tipo, a Robin deveria ser mais forte, a recompensa dela é de quase 1 bilhão. Tipo, não é só por conta da importância que ela tem pro mundo, mas também pela força dela. Ela é forte, ela tem nível Tobiropo ali. Só que, tipo, é um Tobiropo, realmente, ela tem literalmente um nível da Black Maria. Ela não é muito. Não é mais forte que a Black Maria. Eu acredito que ela esteja bem ali. Bem no limiar ali entre a Black Maria abaixo e cima, sabe? Bem exatamente no mesmo nível. E a Black Maria, obviamente, é um usuário de hack do armamento, hack da observação. A gente vê o Summers derrotando ele, o Sal, e declarando que o idiota do Rei Harold era um aliado dele, do governo mundial. Ele tava acredito eu que ele estava planejando pacificar o reino para ser mais submisso ao poder do governo mundial, deixando eles mais fracos, porque se eles fossem fortes pra caralho e tudo mais, eles não iam se render ao governo mundial. Eles são muito fortes. Agora, pacificando eles, tipo, deixando eles mais fraquinhos e tal, só que, como o Summers comentou, o Rei Harold botou os pés pela mão. Ele não deixou só fraco, ele deixou muito fraco os guerreiros de Elbaf. Então, eles não conseguiram nem se proteger, nem dar uma luta. Talvez eles nem sejam úteis pro próprio governo mundial atualmente. Só os guerreiros mais fodas que são, tipo, do navio do Hyrule e do Dory Brog, que obviamente não vão se render a isso. Eu curti pra caralho esse capítulo. Tipo, ele rendeu algumas tretas, mas eu gostei muito da forma que demonstrou o poder de todos os 3 cavaleiros sagrados. Mostrou que eles são fortes. Não é só forte, as habilidades deles são muito poderosas. O próprio Killingham, ele tem 1 bilhão de habilidades. O Summers, olha o nível. Tipo, o nível dessa vinheira é tipo o próprio Aramaki faria isso, tá ligado? A quantidade de vinheira que cercou totalmente um gigante de mais de 20 metros de altura, praticamente. Porra, e o canabo dele, gigantesco. Ele ainda tem espada dele pra utilizar. Então, tipo, é muito interessante os poderes, é muito interessante os personagens, eles são muito fortes por conta das suas frutas, não necessariamente por conta dos seus hacks, eles ainda nem mostraram hacks sequer. Tem também a regeneração deles, então foi exatamente o que o nome do capítulo sugeriu. É movimentos em meio à calmaria. Agora acabou a calmaria, agora eles vão começar a lutar, e agora os Trio Monstro vai ter que subir, não tem o que fazer. Sem um Trio Monstro não tem como reagir a isso.
O Gaban provavelmente ele vai tentar salvar o próprio filho e vai tomar uma surra se os três vierem pra cima do Gaban. Eu acho que o Gaban é muito forte, mas ele não tem o vigor que um Zoro, que um Sanji, que um Luffy tenha pra aguentar uma luta a longo prazo. Ele pode tentar segurar os três enquanto o Trio Monstro não sobe, e essa vai ser a contagem regressiva do arco. Como todo arco tem uma contagem regressiva de alguma coisa vai acontecer, temos que terminar até esse tal momento. E talvez seja o Gaban. O Gaban lute até o final e assim que os Trio Monstros cheguem, ele fale, agora as estrelas vão brilhar que nem o Marco fez. E só, pum, cai no chão, não acredito em morto, obviamente, pelo amor de Deus. E é isso. Eu curti o capítulo, daria um 7 de 10, assim, se eu fosse dar uma nota pro que eu achei. E talvez eu faça um outro vídeo na próxima semana sobre review do capítulo novamente, se vocês curtiram, obviamente. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final e até.